Como disse Márcio Postman, que é um desses economistas, a gente não resolve o problema fiscal se não for com crescimento econômico. E isso é a pura verdade. Quem já trabalhou na área pública, na área econômica, conhece perfeitamente isso. As pessoas do mercado financeiro normalmente nunca tiveram a responsabilidade prática de pilotar a economia, seja no âmbito municipal, estadual ou federal. No federal, eles pilotam o Banco Central. E o Banco Central, para mim, é um aliado dos bancos do Brasil e, portanto, um grande inimigo da própria economia. Em ambiente de Copa do Mundo, as análises políticas e o debate caem a 10º plano. Mas a economia continua a se fazer sentir os efeitos bastante fortes que vieram desde a greve dos caminhoneiros e se juntou com a ficha que caiu no mercado financeiro de que os candidatos que esse mercado vinha defendendo, como Alckmin, Henrique Meirelles e outros, não têm a mínima chance de chegarem ao segundo turno. E algumas pesquisas revelaram que os dois candidatos mais prováveis de chegar lá seriam o Bolsonaro e o Ciro Gomes. E ao cair a ficha no mercado financeiro, a Bolsa de Valores sentiu o problema e o câmbio também. É claro que tem fatores externos influenciando isso, como a guerra comercial Estados Unidos-China e algumas tensões geopolíticas em curso, mas o forte realmente que está mexendo com o mercado, na Bolsa de Valores e no câmbio, é o risco que esses analistas estão vendo na possível vitória de Bolsonaro ou Ciro Gomes. E é por aí que vale fazer a análise. Tanto Ciro Gomes quanto Bolsonaro já falaram bastante diretamente ou de assessores sobre algumas pistas que eles pretendem adotar na questão econômica. Ciro Gomes é muito mais claro, tem muito mais domínio desse tema e conta com um colaborador que provavelmente seria o seu ministro da Fazenda, se ele viesse a ganhar a eleição, que é Mauro Benevides Filho, que é uma pessoa com experiência na área municipal e área estadual, porque pilotou várias vezes a Secretaria de Finanças e Secretaria de Fazenda no município e no estado. E é uma pessoa com o pé no chão, vamos chamar assim, porque conhece, sabe mexer com a questão fiscal. Eu não tenho o receio que o mercado manifesta de que o Ciro Gomes seria uma pessoa ruim do ponto de vista fiscal, um gastador, um cara sem responsabilidade. Não é isso que é o passado dele, não é isso que é o passado de quem ele está escolhendo como seu principal assessor econômico, principalmente na questão fiscal, que é o Mauro Benevides Filho. Cuidado. Esses candidatos, tanto Bolsonaro quanto Ciro, querem se cacifar perante o mercado financeiro. E isso foi o movimento que nós estamos observando já há cerca de um mês para cá. Nesse sentido, Bolsonaro já declarou qual é o seu guru na área econômica, que é o economista Paulo Guedes, que é uma pessoa ultra neoliberal, mais ultraliberal até que as manifestações da assessoria ao Alckmin, que é dada pelo Pércio Arida. São sempre posições de privatizar tudo que é possível e imaginário, pisar nas despesas como sendo a saída na questão fiscal. Nada mais errado, nada mais antigo, nada mais fora da realidade do que fazer isso. O fracasso dessa política a gente viu com clareza nesse governo. A Dilma, quando saiu, que não se preocupou com o controle de despesa, ou quando foi se preocupar com isso, já tinha passado um bom tempo,
e o problema já estava grave, a Dilma deixou uma dívida líquida em relação ao produto interno bruto de 39%. E atualmente ela está em 54%. Ciro Gomes era a pessoa com propostas desenvolvimentistas boas e uma pessoa de personalidade que tem convicção das suas posições, além do fato importante de que foi um bom prefeito de Fortaleza e um bom governador do Ceará, de ser ministro da Fazenda, embora por um período muito curto, no final do governo Itamar Franco, e depois, durante alguns anos, ministro da Integração Nacional do primeiro mandato do ex-presidente Lula. Então, eu venho defendendo que essas propostas, do que eu observava, eram as melhores. Pesa uma crítica sobre Ciro Gomes com relação ao fato dele ter mudado várias e várias vezes de partido. Ou seja, ele frequentou partidos de direita e de esquerda, mas principalmente de direita. Isso até antes, durante o período da ditadura também. E aí começa a ficar um pouco difícil quando ele faz os próximos movimentos desse último mês em direção à centro-direita, procurando se cacifar também com as forças de centro-direita, quando ele começou a procurar o DEM, que são os democratas, e outras reuniões mantidas já nessa direção. Isso casa também com entrevistas dadas pelo seu assessor econômico, Mauro Benevides Filho, pregando privatizações de uma maneira bastante, ampla, o que também não é a posição que a esquerda vem defendendo. Se Bolsonaro já foi para a posição ultra neoliberal de Paulo Guedes, o Ciro corre o risco também de deixar de lado algumas teses nitidamente progressistas de esquerda e abraçar alguma posição mais à direita de privatizações e questões ligadas à condução do próprio Estado em relação à economia. Surgiu uma luz no fim do túnel na questão do enfrentamento da tese neoliberal. Eu tive a oportunidade de ouvir e ver em algumas entrevistas posições da área econômica do PT claramente voltadas ao objetivo central da questão econômica, que é um duro ataque ao mercado financeiro. O PT não lançou ainda o seu programa e ainda está com a indefinição se o Lula é o candidato ou se ele vai indicar algum nome para substituí-lo, na impossibilidade total de não poder sequer seu nome aparecer nas urnas para a escolha da população. Por que eu ressalto isso? Porque eu venho defendendo nessa página que o maior inimigo do crescimento econômico, o maior inimigo da área social, chama-se mercado financeiro. E principalmente grandes bancos, fundamentalmente o Itaú, Bradesco, Santander. Trava o crescimento econômico ao cobrar taxas de juros absurdas no cartão de crédito, no cheque especial, que são as modalidades universalmente adotadas pela população. Todo mundo usa com taxas de juros da ordem de 300%, 400%, 500% ao ano. Isso é um assalto ao orçamento doméstico que faz com que o consumo não consiga deslanchar na economia. E se o consumo não deslancha, e ele representa cerca de 2/3 do produto interno bruto, claro que a economia não anda. E ao não colocar com clareza o maior inimigo de toda a sociedade, que é o mercado financeiro, as coisas não vão para frente. Você pode falar em N teses, que precisa melhorar a produtividade, precisa fazer inovação,
precisa controlar as despesas e daí para frente. Mas se não botar um basta nessa questão da absurda taxa de juros que sacrifica toda a sociedade brasileira, as coisas não vão para frente. A turma que defende o Bolsonaro sequer pensa nisso, nem coloca na minha página qualquer crítica sobre isso. O pessoal da esquerda coloca, mas o partido nunca deixou com muita clareza essa situação. As últimas entrevistas me animaram por membros economistas do PT que começam a colocar o pingo nos is. Qual é o grande inimigo a ser combatido e, se combatido com eficácia, com eficiência, com estratégia, que resultados nós poderemos ter para a economia e principalmente para as finanças públicas. Então, gente, vamos acordar, vamos cobrar dos candidatos uma posição clara sobre essa questão das taxas de juros, que é o grande sorvedouro dos recursos públicos que, na realidade, estão impondo ao país uma recessão das mais monstruosas que a gente já viu até hoje. Oi, pessoal. Esse ano, um ano muito agitado, muita disputa. São as eleições em jogo, muita paixão, muitas ideias, muita discussão. E eu espero que essa página ajude a gente esclarecer um pouco melhor as nossas posições, trocar ideias com os nossos seguidores e que isso sirva para ajudar a todos nós a conseguir contribuir de uma maneira mais forte para o nosso país. Muito obrigado.